Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje, última aula da semana de matemática. Então, vamos anotar no cabeçalho, Bauru, 26 de fevereiro de 2021. Não coube tudo na linha, por isso que a Pro teve que colocar na linha de baixo, tá? Mas o de vocês já sabem, né? Tendo espaço, continua na frente. Pulou linha, anota o seu nome completo da professora Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Hoje não coube nada na linha, né? O ano, o nome da pro, mas tudo bem. Então vamos lá. Anotem a disciplina que nós vamos estudar hoje. E qual é o assunto da nossa aula? Nós vamos ver mais uma vez resolução de problemas. E sempre que nós vamos resolver problemas, o que é que nós temos que ter em mente? Nós temos que entender a ideia que o problema está nos passando, né? E como que a gente descobre isso? Através da pergunta que o problema faz. E através da pergunta que o problema faz, a gente vai identificar, selecionar somente as informações importantes. Porque nós já vimos nesta semana, na aula de matemática, que nem todas as informações que um problema traz nós usamos. Não é isso? Então, a gente precisa ver direitinho qual é a ideia que ele está nos passando através da pergunta, identificar as informações importantes e começar a acionar as nossas estratégias para a gente poder resolver. Então, não existe situação, problema que eu resolvo só de mais, só de menos, só de multiplicar. Então, a gente já viu que nós temos vários caminhos para resolver uma mesma situação, problema, certo? Então, vamos à primeira. A primeira diz o seguinte: Márcia arrumou sua gaveta de roupas e fez 3 fileiras com 5 camisetas em cada uma. Quantas camisetas Márcia tem? Então, o que é que a situação, o problema quer saber? Quantas camisetas Márcia tem? Certo? Bom, se eu tenho o número 3 aqui e tenho o número 5 aqui, tá fácil resolver. Vou juntar 3 mais 5. Não é assim, tá bom? Tem criança que vê lá 2 números e já acha que é para somar. Não prestou atenção na ideia e já quer terminar logo a atividade. Então, vamos ter calma, vamos pensar. Então, o que significa esse 3? 3 fileiras. 3 fileiras. E o que significa esse 5? O que marca o 5? 5 camisetas. Então, vejam que são coisas diferentes. 3 fileiras e 5 camisetas. Eu sempre digo que coisas diferentes nós não podemos unir, porque nós não sabemos o que dá no final. 5 peras com 2 peiras, mais 2 peiras. Peiras não, gente, pera. 5 peras mais 2 peras, no final resultam 7 peras. Então, ok, pera com pera, eu sei o que dá no final, vai dar pera, certo? Agora, fileira com camiseta, se você juntar esses dois, vamos chamar de produtos, né? O que é que vai dar no final? A gente não sabe, tá? Então, por isso que nós só podemos juntar elementos, né? Da mesma natureza, que sejam iguais, tá? Então, tá descartada a ideia de somar 3 mais 5. Então, já sabemos que 3 significa 3 fileiras. E o 5, o que ele significa na situação problema? 5 camisetas, tá? Pro, então ela tem 5 camisetas. Quantas camisetas Márcia tem? 5. 5, mas olha o que tá falando aqui. 5 camisetas em cada uma. Em cada uma da onde?
das 3 fileiras. Compreenderam? Então, para ficar um pouco mais fácil, vamos desenhar, né? Mas desenhar o quê, Pro? Desenhar o que está sendo pedido aí. Quantas fileiras tem que ela arrumou na gaveta dela? Quantas fileiras? Ela fez 3 fileiras, não fez? Então, ó, eu vou ter que subir aqui, já a gente resolve a de baixo. Deixa eu virar aqui o caderno, aí, para eu ter um apoio melhor. Aí, ó, vamos fazer, então, as fileiras, ó. 1, 2, 3, tá? E então tem as 3 fileiras na gaveta. Ó, aqui esse retângulo é a gaveta dela, tá? Tá bom. Mas então, quantas camisetas ela colocou em cada fileira? Ela colocou 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, tá? Então, a professora representou em forma de desenho a situação problema aqui. Então, o que era importante? A informação importante. Eu saber que são 3 fileiras e saber o que significa o número 3, que são 3 fileiras, e 5 o quê? 5 camisetas, tá? Bom, e agora para a gente descobrir quantas camisetas a Márcia tem, o que a gente faz? Então, aqui eu sei que tem quantas? 5. E aqui, 5. E aqui, 5. Então, para a gente saber quantas ela tem, a gente não precisa juntar tudo, não é? Então, 5 mais 5, cálculo de memória, 10. 10 mais 5, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela tem 15 camisetas. Como que a professora resolveu? Pela soma, tá? Eu fiz 5 mais 5, muito bem. Mas agora eu posso representar isso aqui através de uma multiplicação. Por que, professora, através de uma multiplicação? Porque a multiplicação é a soma, né, de várias quantidades iguais, por várias vezes, certo? Então, a multiplicação é isso, é uma quantidade que aparece várias vezes, a mesma quantidade aparece várias vezes. E aqui, qual é a quantidade? É o 5. Por quantas vezes apareceu 5? 1, 2, 3. Então, eu posso representar assim, ó, 3 vezes, lembram-se do sinal de vezes, né? Que é o x. 3 vezes 5. E quanto é 3 vezes 5? 15, tá? Então, quantas camisetas Márcia tem? 15. Como que a professora resolveu? Eu usei o apoio do desenho para eu calcular, eu fazer melhor a resolução, tá? Professora, tem criança que em vez de fazer os desenhos, só faz a representação aqui com os números. Ótimo também, sem problema, tá? Então, vamos lá. Agora para a segunda situação, problema. Deixa eu tirar aqui que nós vamos ter que usar uma folha. Vou deixar aqui. Então, vamos lá. No sítio de Jonas, às 10 horas, ele alimenta seus 12 coelhos, dando a cada um 2 cenouras. De quantas cenouras Jonas precisa para alimentar seus coelhos? Então, vejam. Qual é a pergunta da situação problema? De quantas cenouras Jonas precisa para alimentar seus coelhos? Ah, então ele precisa de 2, ele precisa de 2 cenouras. Mas vamos ver o que são essas 2 cenouras, né? Então, qual é as informações importantes aqui que a gente precisa saber? A gente precisa saber a que horas o Jonas alimenta? A pergunta da situação problema está em torno disso? Ela se refere a isso? Não, quer saber quantas cenouras ele dá para os coelhos. Então,
a informação das horas a gente despreza, não tem importância nenhuma agora. Agora, vamos ver o que é esse número 12 aqui, ó, 12 coelhos. Então, o Jonas tem 12 coelhos, isso é importante, 12 coelhos. Dando a cada um dos coelhinhos 2 cenouras. Então, cada um dos 12 come 2 cenouras. De quantas cenouras Jonas precisa para alimentar seus coelhos? Então, aqui, como a gente pode pensar? Quantas vezes vai aparecer 2 cenouras? Quantas vezes vai aparecer? 12, porque são 12 coelhos, não é? E cada coelhinho come 2 cenouras. Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Pro, o que você tá fazendo? Os coelhos, tá? Coelhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz metade. Professora, eu não gosto de resolver por desenho. Não tem problema. Eu tô dando aqui um caminho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, passou. Esse aqui não tem, tá? Tá bom, os coelhos estão aí, mas quantas cenouras cada um come? Olha lá, ó, 2 cenouras. Então, eu coloco aqui, ó. Esse número 2 representa o quê, crianças? As cenouras que cada um come. Muito bem. E como a gente vai saber, então, como a gente vai saber o total de cenouras que o Jonas precisa para alimentar os seus coelhos? A gente precisa somar, não é isso? Todas as cenouras agora? Então, vamos lá. Ó, tá vendo que tem um monte de 2 aqui, né? Qual é a contagem mais propícia aqui agora? Não é a de 2 em 2? Então, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, sinalzinho de igual. Quantas cenouras o Jonas precisa para alimentar seus coelhos? 24 cenouras. Professora, eu já fiz. Bom, são 12 coelhos, né? Cada coelho vai comer 2 cenouras. Eu já fiz lá. 12 mais 12. Também, tá certo? 24, tá? Né? Como se fosse uma cenourinha para cada coelho, depois isso se repete por mais uma vez. Entenderam? Por isso, então, 12 mais 12. Perfeito também. Quem pensou assim, tá? E quantas vezes apareceu aqui o número 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é a representação da multiplicação aqui? 12 vezes o 2, que é igual a 24, tá? Então, aqui também nós temos uma ideia multiplicativa, como aqui na situação de cima. Por que ideia multiplicativa? Porque uma mesma quantidade apareceu por várias vezes. Isso que é multiplicação. Uma mesma quantidade, ela aparece várias vezes, tá? Então, uma ideia multiplicativa. Quem apareceu várias vezes aqui? Qual quantidade? O 2. Por quantas vezes? Por 12. E aqui na de cima, qual quantidade apareceu várias vezes? O 5 apareceu. Por quantas vezes? Por 3, tá? Então, sempre que uma mesma quantidade aparece por várias vezes, nós temos aí, então, pensamento multiplicativo. Como é que a gente resolve ele? Através da sua adição. Você junta essas parcelas iguais, esses números iguais, a gente junta, a gente soma e no final a gente tem o resultado, como nós fizemos aqui, né? Ó, nós somamos todos esses 2, né? Fizemos uma contagem, aqui nós também somamos, fizemos uma contagem de 5 em 5, juntando esses números, certo, crianças? Então, a Pro agora vai para o próximo vídeo, para a segunda parte da nossa aula.